Olá, eu sou o Teacher Evan e este é o canal Psicoinglês. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais com vocês acerca da teoria de Krashen com relação à aquisição linguística. Para quem assistiu meus últimos vídeos, eu falei um pouco mais dos aspectos individuais com relação ao aprendizado de línguas. Neste vídeo eu quero aprofundar um pouco de uma forma mais explicativa, de uma forma mais gráfica, como que funciona mais ou menos os mecanismos relacionados à aprendizagem e à aquisição linguística de acordo com o Krashen. Vamos tentar fazer aqui uma ilustração. Bom, é mais ou menos assim. Quando se trata de aprendizagem linguística, nós sempre temos as informações de entrada, que podem ser informações visuais ou informações auditivas. E nós temos as informações de saída, que podem ser informações motoras, né? O comando que o cérebro dá para mexer a boca, para pronunciar os sons, e etc. Então nós temos as informações de entrada e as informações de saída. De acordo com o Krashen, existe uma barreira inicial que nós chamamos de filtro afetivo. Nós também temos um mecanismo que é responsável pela aquisição linguística em si. Nós chamamos de mecanismo de aquisição linguística. Bom, este mecanismo de aquisição, ele é responsável, de alguma forma, assim como o nosso estômago é responsável por fazer a nossa digestão automaticamente, sem que a gente precise pensar para fazer a digestão da comida, existe um mecanismo inconsciente de aquisição linguística que faz a absorção da linguagem automaticamente. Este mecanismo ele é inconsciente, ele não depende da consciência, não depende do aprendizado, não são informações declarativas. Aqui em cima fica um outro mecanismo, chamado de monitor, e ele pode crescer a ponto de se tornar uma barreira aqui também. Então, como que funciona? Para que a informação chegue nesse mecanismo de aprendizagem linguística, que é onde nós de fato aprendemos a linguagem, ela precisa primeiro passar pelo filtro afetivo. E aqui no filtro afetivo nós temos variáveis como autoestima, personalidade, preferências individuais, limitações. Se esse filtro tiver alto, muito pouco serão as informações absorvidas. Isso aqui é o contato com a língua. Esse mecanismo é o contato com a língua. Uma vez que esse filtro afetivo esteja baixo, está bem baixinho, então a informação consegue passar e você adquire automaticamente a linguagem. Muitas vezes nós achamos que a aquisição da língua vai vir através de estudos de regras gramaticais, informações conscientes, aquele aprendizado consciente. Mas esse tipo de aprendizado de regras e gramática e aquele esforço mental que nós muitas vezes fazemos, ele fortalece o seu monitor. E esse monitor, ele vai ficar prestando atenção naquilo que nós vamos falar, para poder corrigir a nossa fala, corrigir o nosso discurso. Ele pode crescer se nós estudarmos demasiadamente esses aspectos gramaticais. E aí isso vai servir como uma trava, como uma barreira também na hora de falar. Então, filtro afetivo baixo, o monitor ele tem que ser menos robusto, menos trabalhado. Não é que o monitor é uma coisa ruim, na minha opinião. O monitor ele precisa ser o suficiente para fazer pequenas correções
Assim como uma criança precisa ser corrigida, né? Eu bati, então eu fazia. Então ela segue essa lógica e muitas vezes está errada, né? Não é aceito socialmente falar eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então alguém vira para ela e fala, ó, não é fazia, é fiz. Então esse monitor ele é importante sim, né? Mas ele não pode ser muito forte para não funcionar também como uma barreira. Quando se trata de aprendizagem e linguagem, eu quero me aprofundar cada vez mais nesse assunto e te ajudar com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de informação. Tudo bem? Só lembrando, para não ficar assim triste, tenta se inscrever no canal para a gente se encontrar de novo. Tchau, tchau.